Bem, pessoal, agora a gente vai ver dois problemas, duas aplicações do nosso algoritmo, ou melhor, do nosso método de programação dinâmica. O primeiro deles é a multiplicação de cadeias de matrizes. Nesse problema, a gente tem N matrizes, que aqui eu vou chamar de AI, ou seja, tem a matriz A1, A2, A3, A4, por aí vai. O número de linhas da matriz AI eu vou chamar de PI, e o seu número de colunas vai ser PI mais 1. Né? E aí agora você deve estar se perguntando, professor, mas PI mais 1 não devia ser o número de linhas da matriz AI mais 1? Sim. E né? Você deve estar lembrado que produto matricial só está definido se o número de colunas, né, da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Né? Então, para você conseguir fazer o produto da matriz AI pela matriz AI mais 1, o número de colunas da matriz AI tem que ser exatamente igual ao número de linhas da matriz AI mais 1. Por isso, o meu PI tanto indica o número de linhas da matriz AI mais 1, quanto o número de colunas da matriz AI. Vamos lá, qual é o nosso problema, então? A multiplicação de matrizes é associativa. Se você tem três matrizes, por exemplo, A1, A2 e A3, e você deseja multiplicar A1, A2 e A3, né? Você quer fazer o produto dessas três matrizes. Você pode tanto multiplicar A1 e A2 e depois multiplicar A3, quanto você pode multiplicar A2 e A3 e depois multiplicar por A1. Dependendo da ordem que você escolhe para a realização desse produto, o custo, né, computacional desse produto pode mudar. Como assim? O número de operações que você tem que realizar é diferente. Né? Veja, se você multiplica a matriz A1 por A2, você tem um certo número de operações. Se você multiplica a matriz A2 pela A3, você tem um outro número diferente de operações que são necessárias. Né? E esse número pode ser bem grande, pode ser muito, muito diferente. Eu vou, inclusive, pedir que vocês me deem um exemplo no fórum dessa aula, em que os produtos matriciais, né, um exemplo bem curto de 3 matrizes, em que você fazer o produto da matriz A1 pela A2 e depois pela A3 é muito mais barato computacionalmente, né, tem um menor número de operações, do que fazer o produto da matriz A1 pelo produto da matriz A2 por A3. Mas você já deve ter percebido que com certeza os números vão ser diferentes e que tem um deles que é menor, e a gente está interessado aqui em encontrar essa ordem que minimiza esse número de operações. Só um detalhe, veja que esse problema ele tem grande utilidade prática, especialmente nas áreas de IA e de computação gráfica. Por quê? Para quem já pagou computação gráfica, sabe que tudo que você faz em computação gráfica é multiplicação de matrizes. Quem pagou IA também deve estar se lembrando que boa parte dos algoritmos que manipulam redes neurais representam multiplicações matriciais também. Muitas aplicações que trabalham nessas duas áreas, elas têm embutidas esse método de determinação de melhor ordem, vamos dizer assim, para realizar o produto. Porque faz muita diferença e realmente acelera muito, porque multiplicação de matriz normalmente é multiplicação de float e custa muito caro do ponto de vista prático. Pois bem, vamos lá. Como é que a gente vai fazer então esse produto? Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar as nossas matrizes A1 até a N, né? Tem que ter um último produto. Como assim? Tem que ter uma última conta que você fez.
Você foi realizando os produtos matriciais e foram aparecendo novas matrizes, mas tem que ter uma última. Tem que chegar num ponto em que você só tem duas matrizes e você vai multiplicar essas duas. Vamos lá. Como o produto matricial é associativo, mas não é comutativo, você não pode trocar as posições das matrizes. Multiplicar a matriz A pela matriz B não é a mesma coisa de multiplicar a matriz B pela matriz A. Então, você não pode inverter a ordem das suas matrizes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um ponto, quando você está fazendo o último produto, né, que esse último produto ele divide o seu vetor, né, as suas matrizes, em duas partes. Você tem uma matriz que é formada pelo produto das matrizes A1 até AK, e você tem uma outra matriz que é formada pelo produto das matrizes K mais 1 até AN. Por quê? Né? Por que eu sei que tem esse último... Por que eu sei que essa é a forma do meu último produto? Eu sei disso porque eu não posso inverter a ordem das minhas matrizes, né? Isso quer dizer que as minhas matrizes elas aparecem no produto final da mesma maneira que elas aparecem na definição do produto inicial, porque eu não posso invertê-las. Né? A multiplicação de matriz, como eu disse, não é comutativa. Se tem um ponto final, isso quer dizer que só pode sobrar duas matrizes no meu último produto. Essas duas matrizes têm que ter dividido as suas matrizes em dois conjuntos. Como você não pode alternar a ordem das matrizes, isso quer dizer que esses conjuntos têm que ser seguidos, né? Tem que ser sequenciais. Isso quer dizer que tem um ponto que divide ele no meio. Esse ponto é o meu K. Vamos lá, o que tem de especial nesse cara? Né? Vamos primeiro pensar o seguinte. Qual é o custo? Vamos dizer que eu descobri esse K, milagrosamente. Qual é o custo de fazer o meu último produto? Né? De fazer o produto das matrizes, do resultado da matriz A1 pelo produto até AK e o resultado da K mais 1 até N. Né? Qual é o custo de fazer esse último produto? Vamos lá. O custo de fazer esse último produto é o número de linhas da minha primeira matriz vezes o número de linhas da segunda, né? Vezes o número de colunas da segunda matriz. Por quê? É assim que funciona o produto matricial, né? Você vai multiplicar uma linha inteira da primeira matriz, daí o número de linhas da primeira matriz, por toda uma coluna da segunda, daí o número de colunas da segunda, vezes a quantidade de colunas que tem na segunda matriz. É assim que a gente faz produto de matrizes, né? Então, o custo dessa minha última operação é o número de linhas da primeira matriz vezes o número de colunas. Desculpa, vezes o número de linhas da segunda vezes o número de colunas da segunda. Ótimo. Quantas linhas essa minha primeira matriz tem? Né? A matriz de A1, que é o resultado do produto das matrizes A1, A2 até AK. Ela tem P1 linhas, né? Ela tem o número de linhas da matriz A1. Por quê? Né? Veja, a quantidade de linhas se mantém no produto. Né? Quando você realiza o produto entre duas matrizes, a matriz resultado, ela tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso quer dizer que quando você faz todo esse produto, né, das matrizes A1 até AK, o número de linhas da primeira matriz se mantém. Então, você vai ter P1, né? P1 linhas. Quantas linhas tem a segunda matriz? Pela mesma razão, tem K mais uma linhas. Quantas colunas? De novo, se as linhas da primeira matriz se mantêm, o que se mantém para a última matriz são as colunas. Então, ele vai ter exatamente o número de colunas da matriz Pn. Então, o custo final dessa operação é P1 vezes PK mais 1 vezes Pn. Ótimo. Ótimo. Esse, então, é o custo que a gente vai ter, né,
é o custo que a gente tem para realizar esse produto final. Falta uma coisa, né? O quê? Determinar o custo de chegar nessas matrizes finais. Que custo é esse? O custo de multiplicar A1, A2 até AK e de multiplicar AK mais 1, AK mais 2 até AN. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, esse é o mesmo problema que a gente tem agora, né? A única diferença é porque ele não está mais indo de 1 até N. Ele está indo de 1 até K e de K mais 1 até N. A gente vai definir, ou vamos resolver esse problema de maneira recursiva. Então, a gente vai definir uma função recursiva, né? Essa função vai ser a MIJ. O que é a MIJ? É o menor número de operações para realizar o produto de AI até AJ. Beleza. Como é que a gente vai calcular isso, né? Veja que a nossa escolha para o valor de K está limitada. Né? Como? No nosso exemplo, onde eu tenho que encontrar o resultado do meu produto de A1 até AN, o meu valor de K está limitado por 1 e N, né? Eu não posso, não faz sentido eu escolher K como sendo N mais 2. K tem que estar entre 1 e N. Se aqui eu estou calculando o número de operações, o menor número de operações possíveis para realizar o produto entre AI e AJ, o meu K tem que estar limitado por I e J. Então, qual vai ser esse número de operações, né? Eu vou verificar todos os meus Ks possíveis, vou determinar o número de operações que eu preciso para multiplicar as matrizes AI até AK, a K mais 1 até J e o próprio produto, né, dessas duas matrizes de resultado. E vou escolher o menor desses valores. Ou seja, eu vou calcular o custo de multiplicar as matrizes AI até AK, o custo de multiplicar a K mais 1 até J e o custo de multiplicar essas duas matrizes de resultado. Isso vai me dar o número de operações para calcular a minha matriz AI até AJ, o meu produto de matrizes de AI até AJ. Eu só vou escolher, porque eu quero minimizar o número de operações, eu vou escolher o menor dos meus Ks. Essa função recursiva ela já resolve o nosso problema, né? Essa função recursiva ela é suficiente para resolver o nosso problema. Se a gente quisesse só implementar essa função recursiva e colocar nela uma técnica de memorização, né, colocar nela uma tabela que armazenasse os valores dessas chamadas MI e J, né, já funcionaria. Eu disse que eu não ia fazer isso, né, que eu não ia usar essa técnica de memorização mais simples. Eu ia tentar preencher a matriz para vocês verem como é que funciona o preenchimento dessa matriz. Preencher essa tabela para essa função recursiva é um pouco mais difícil do que a função de Fibonacci. Por quê? Veja que aqui eu tenho dois índices, né? E esses dois índices estão variando ao mesmo tempo. Primeiro, né? Eu vou querer construir, porque a minha função recursiva depende de dois índices, eu vou construir uma matriz para armazenar os valores de M e J. Ok? Beleza, então, diferente do Fibonacci, que eu usava um vetor, aqui eu vou usar uma matriz. Vamos lá. O meu MIJ, a função recursiva, ela depende dos valores de K que estão entre I e J. Então, como é que eu vou conseguir preencher a minha matriz? Lembra? Eu quero que quando eu for calcular um valor, os valores necessários para aquele cálculo já estejam armazenados. Eu vou preencher, então, a minha matriz diagonalmente. O que isso quer dizer? Eu vou começar com a diagonal principal, depois as diagonais secundárias e vou continuar desse jeito até preencher toda a matriz. Por quê? Dessa maneira, toda vez que eu for manipular valores que estão entre os valores que eu estou respondendo, né, que eu estou calculando, eles já vão estar calculados por estarem na diagonal. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso de uma maneira simples?
eu vou manter uma variável no meu código que representa a diferença entre I e J. Essa variável é o meu L, que está aí no meu segundo laço. Então, eu vou iniciar a minha matriz preenchendo a diagonal principal, e agora eu vou preencher as minhas diagonais secundárias, começando da segunda até a enésima. É isso que representa o meu L, a diferença dos valores de I e J. Você deve estar achando um pouco esquisito, né? Mas tem um laço que está aqui meio escondido, né? Essa minha segunda expressão aqui, ela tem um laço que está embutido nela. Quando eu faço esse mínimo entre I e J, mínimo K entre I e J, você, na verdade, vai ter que calcular isso para todo K. Então, é como se tivesse um outro for embutido aqui. Quando a gente vai calcular a complexidade, eu coloquei um outro for, só para você ver que esse outro for existia, né? Quando eu escrevi esse meu mínimo, eu estou dizendo que é o menor de todos os valores, mas você vai ter que calcular todos esses valores. Então, é como se tivesse um outro laço escondido aí, que eu coloco quando a gente vai calcular a nossa complexidade, né? Bem, os nossos laços, como a gente já viu no começo da disciplina, representam somatórios. Todas as demais operações têm custo unitário, são O de 1. Isso nos dá a seguinte expressão para a complexidade, né? Lembrando que o somatório de 1 até n de O de 1 é O de n, né? A gente consegue eliminar boa parte dos nossos somatórios. Aí lembrando que se você tem vários polinômios, se você soma o O de n elevado a 1 mais O de n elevado a 2 mais O de n elevado a 3 mais O de n elevado a 4 até O de n elevado a p, isso na verdade é só a complexidade de n elevado a p, né? Tem várias maneiras de você ver isso. Tem inclusive um exercício da lista que é para você mostrar que isso é verdade, né? Assumindo que a gente já passou por isso, já fez o exercício da lista. É claro, o meu último passo aí, você já percebeu que é verdadeiro. Esse O de 1 mais O de n mais O de n ao quadrado mais O de n ao cubo é, na verdade, n ao cubo, né? Aí esse algoritmo em particular, ele tem que ser um algoritmo ótimo, por quê? Você está preenchendo uma matriz, né? E aí você poderia me dizer, professor, mas aí esse preenchimento podia ser em O de n ao quadrado, podia, mas a sua função depende, a sua função recursiva depende, no pior caso, de n elementos. Então, para cada posição da matriz, você vai precisar, sim, de n, no pior caso, de n comparações, né? Então, você vai precisar de um algoritmo de O de n ao cubo, né? Professor, se eu usasse a memorização, o algoritmo teria a mesma complexidade? Não. Por quê? É curioso se você observar, se você tentar usar a memorização nessa função recursiva, você vai precisar meio que de duas. Você não vai conseguir usar a memorização diretamente em todas as chamadas repetidas. Algumas delas você vai ter que deixar se repetir, né? E aí você não vai conseguir uma eficiência tão grande quanto a desse algoritmo que não usa a técnica de memorização, né? A complexidade assintótica ia ser diferente? Não sei, né? A rigor, vamos dizer assim, a rigor a gente teria que fazer as contas. No chute, eu diria que provavelmente sim, porque o número de repetições não seria, acredito eu, que não seja suficiente para aumentar essa complexidade. Mas a rigor a gente teria sim que fazer todas as contas para verificar se isso é verdade ou não, né? Então, ótimo. A gente conseguiu um algoritmo para multiplicação de matrizes, um algoritmo cúbico para determinar o menor número, vamos dizer assim, o menor número de operações necessárias para fazer um nosso produto matricial. O meu próximo exemplo é a contraparte do problema que a gente viu anteriormente, né? A gente viu com algoritmos gulosos o problema da mochila fracionária.
Aqui eu tenho o problema da mochila inteira. Né? Qual é meu problema aqui? Bem, eu tenho de novo os objetos, meu objeto OI, né? Eu tenho o conjunto de todos os objetos, que é o conjunto O. Eu tenho um peso, WI para todo objeto, eu tenho um valor, VI para todo objeto, e eu tenho a capacidade da mochila. Qual é a pegadinha agora? Você não pode dividir os objetos. Ou o objeto está na mochila, ou ele não está na mochila. Né? Ou o objeto entrou na mochila, ou ele não entrou na mochila. Isso quer dizer que o nosso problema agora é determinar um subconjunto dos objetos que maximize a soma dos seus valores e tenha uma soma de pesos menor do que a capacidade da mochila. Ou seja, objetos que caibam na mochila. Qual é a diferença, de novo, qual é a diferença desse cara para a mochila fracionária? Aqui a gente não pode dividir os objetos. Ou eles estão na mochila, ou eles não estão na mochila. Tá? Vamos lá, vamos pensar. A gente quer usar a programação dinâmica nesse problema. A gente vai ter que começar pensando numa função recursiva para esse problema. Vamos pensar um pouco sobre essa função recursiva. Vamos lá. Tem que ter um último objeto a ser colocado na mochila. Né? Para facilitar a nossa vida, vamos imaginar que os objetos estejam ordenados. Tem um primeiro objeto, um segundo, um terceiro, um quarto, e assim por diante. Então, a gente tem N objetos ordenados. Tem o objeto, tem o O1, o O2, o O3, né? O ON, e eles estão ordenados. E tem um último cara que vai ser colocado na mochila. Vamos lá. O que esse último cara tem de especial? Né? Vamos dizer que esse último elemento a ser colocado na mochila é o K. Né? É o objeto na posição K, é o OK. Né? O que esse objeto tem de especial? Vamos lá, primeiro. Ele tem que caber na mochila. Né? Essa é a primeira coisa. Então, a gente tem que saber o peso da mochila até antes desse objeto entrar. A segunda coisa é que ele tem que ser o cara que maximize, né, o valor da mochila. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que das mochilas que cabem ele, a gente só vai colocar ele na que tem o maior valor, né? Então, de todas as mochilas em que ele cabe, a gente vai colocar ele na mochila que tem o maior valor possível. Então, vamos lá. De novo. Vamos ordenar os objetos. Quando você for colocar o último objeto, né, o objeto de valor, o último objeto que você vai colocar, o objeto K, esse objeto K, ele vai entrar na mochila ótima, na sua melhor solução, se duas coisas acontecerem, né? Se cabe o cara na mochila, se o objeto K cabe na mochila, e ele vai entrar na mochila que ele maximiza o valor final. Né? Partindo dessa ideia, a gente pode representar o problema da mochila inteira, né, da seguinte maneira. Vamos criar uma função recursiva f de i alfa. Né? O que é esse f de alfa? É o melhor valor de uma mochila que considera n elementos, mas os elementos só podem ir de 1 até i, né? E eles têm que ter um peso de exatamente alfa. Vamos lá. Dos seus n elementos, você só pode usar os elementos de 1 até i. Seus elementos estão ordenados. Então, você só pode usar os elementos de 1 até i. E esses elementos têm que somar exatamente alfa. Eles não podem somar mais do que isso. Vamos lá. Vamos definir agora a nossa função recursiva em relação a ela mesma, mas com valores menores, né? Vamos lá. Qual é o melhor valor de uma mochila, né? Qual é o melhor valor de uma mochila que só pode ter os elementos de 1 até i e tem que pesar exatamente alfa? Bem, a gente tem duas possibilidades. Quando a gente vamos considerar o elemento i, né?
ou o elemento I não faz parte dessa melhor mochila, né? Ou o elemento que está na posição I, o OI, ele não faz parte dessa melhor mochila. Mas veja, se ele não faz parte da melhor mochila, isso quer dizer que a melhor mochila que contém os elementos de 1 até I e tem peso alfa, é exatamente a melhor mochila que contém os elementos de 1 até I menos 1 e também tem peso alfa. Que valor é esse, né? É o F de I menos 1 alfa. Isso no caso em que o elemento I não está na sua mochila. Se ele tiver, bem, se ele tiver, ele tem que caber na mochila, né? Então, eu tenho que descontar de alfa o peso do elemento I, que é o meu WI. E como a gente tinha visto antes, o que tem de especial nessa mochila? Bem, essa mochila tem que ser a melhor mochila, com elementos de 1 até I menos 1, que tem o peso exatamente de alfa menos o peso do meu elemento I, né? Ou seja, WI. Então, essa mochila ela pesa exatamente F de I menos 1 de alfa menos WI. Eu estou colocando nessa mochila o quê? O peso do meu elemento, desculpa, o valor do meu elemento I. Então, eu estou colocando nessa mochila VI. Vamos lá. O melhor valor, então, de uma mochila que pode ir de 1 até I e pesa exatamente alfa, é o melhor desses dois casos, né? Porque são os casos em que eu coloco ou não o elemento I. Então, o meu F de alfa é o máximo entre F de I menos 1 alfa, que é o caso em que eu não coloco o elemento I, e F de I menos 1 alfa menos WI mais VI, que é o caso em que eu coloco o meu elemento I. Né? Por que essa função recursiva funciona, né? Veja, eu estou, na verdade, testando todas as possibilidades, né? Eu estou considerando tanto que meu elemento vai entrar como não. E estou escolhendo o máximo disso. É como se para todos os elementos eu tivesse verificando o que acontece se ele entra ou não na mochila. Vamos lá. Como é que eu implemento isso, né? Diferente do meu problema anterior, a implementação aqui é direta, né? Por quê? Veja que quando você vai resolver o problema para I, né? Você só usa o I-1. Então, você pode simplesmente criar dois laços, né? Você pode iniciar a sua função recursiva. Aqui, do mesmo jeito, como a minha função recursiva tem dois parâmetros, eu vou criar uma matriz. Fibonacci só tinha um parâmetro, eu criei um vetor. A multiplicação de matrizes tinha dois parâmetros também, eu também criei uma matriz. Se por acaso você tiver uma função recursiva com 3 parâmetros, você vai criar um cubo, né? Ou um vetor de 3 dimensões. Aqui, como a gente está no problema da mochila inteira e a nossa função recursiva tem 2 parâmetros, eu estou criando uma matriz. Eu estou iniciando com os valores do caso base. E agora eu vou simplesmente fazer um laço em J para preencher, né, cada uma das minhas posições de acordo com a minha função recursiva. Vamos lá. Qual é o limite para o I aqui, né? Aqui o I está limitado a N. Qual é o limite do alfa? Né? O limite do alfa é B, né? É a capacidade da mochila. Então, você vai ter que tentar todas as mochilas de todas as possíveis capacidades, de 0 até o valor da mochila, né? Até o limite máximo da capacidade da mochila. Né? Observe o seguinte. Vamos calcular essa complexidade. Né? Os nossos somatórios, bem, os nossos paras representam somatórios. Esse meu último valor, eu não vou comentar dele agora, mas o que eu estou fazendo logo no final do meu algoritmo é que, bem, a minha resposta, né? O que é a minha resposta? O que é o valor, o melhor valor da minha mochila?
Se você pegar a linha N, né, a linha em que eu permito todos os elementos de 1 a N, é o maior desses valores, né? É o maior elemento dessa linha. É a minha resposta, né? Eu não quero o melhor valor com uma mochila que tem capacidade de A até B, né? Aqui, como as minhas mochilas têm capacidade de exatamente J, eu tenho que verificar todos os J's possíveis para determinar qual é que tem o maior valor, né? Essa é a minha resposta ao meu problema. Mas vamos lá. Os meus pares representam somatórios e quase tudo aqui é O de 1 também. Eu consigo essa minha expressão, lembrando que um somatório de J variando de 0, de 1 até B, é O de B, né? Eu consigo chegar em O de B mais O de NB mais O de B. É claro que O de NB é maior do que O de B, né? Logo, a minha complexidade é O de NB. Veja que esse algoritmo não é polinomial. Por quê? Esse algoritmo não depende da entrada. O que é a sua entrada, né? A sua entrada é o número de elementos, e aí você pode dizer, mas a entrada é a capacidade da mochila. É mais ou menos, né? A capacidade da mochila é um valor inteiro, né? Para o seu algoritmo ser um algoritmo considerado polinomial na sua entrada, ele não pode usar o valor da entrada, né? Ele tem que usar o tamanho da entrada. Isso pode ser um pouco confuso, mas eu vou tentar dar um outro exemplo do porquê que esse algoritmo não é polinomial, né? Se eu tivesse um algoritmo que faz um laço, né, que recebe um vetor de entrada, um vetor qualquer de inteiros, e a única coisa que ele faz é um laço para os valores do vetor, você não ia me dizer que esse algoritmo é polinomial, né? Por quê? Depende do que você escreveu dentro do vetor. Se você me mandou um vetor que começa com 1000 e, sei lá, tem duas posições só, e a primeira é 1000, a segunda é 10.000, o seu algoritmo ia realizar, 11.000 operações. Tá? Isso com certeza não é um polinômio no valor de entrada. Esse algoritmo aqui da mochila inteira, ele também não realiza uma quantidade polinomial de operações. Por quê? O B não é o tamanho da entrada, não é o tamanho do inteiro que é dado de entrada. É o próprio valor desse inteiro. Eu não estou aqui te dizendo que esse inteiro tem B bytes, não. Eu estou te dizendo que B é o valor desse inteiro. Então, por exemplo, se a capacidade da sua mochila fosse 10.000, esse algoritmo realizaria mais ou menos 10.000 operações. A complexidade depende do valor que você passou de entrada. Não é do tamanho dessa entrada. Né? Veja, é diferente se eu te dissesse que o inteiro, que representa o tamanho da mochila, tem B bytes. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que ele vale B. E agora eu expressei a minha complexidade em função desse valor. Por isso que esse algoritmo não é um algoritmo polinomial. Inclusive, quase todo mundo acredita, né? Quase todo mundo tem certeza que não existe um algoritmo polinomial para esse problema. Né? Não existe um algoritmo polinomial para o problema da mochila. A gente vai ver agora, nas nossas próximas aulas, uma pequena introdução a grafos, e a gente vai meio que rever, né, fazer uma pequena revisão, tanto de algoritmo guloso quanto de programação dinâmica aplicada a grafos. Eu vou apresentar para vocês um problema em grafos que é resolvido por programação dinâmica e um problema em grafos que é resolvido com um algoritmo guloso. Né? Depois disso, a gente vai entrar na última parte da nossa disciplina. Vocês vão ver por que provavelmente... por que é quase certo que não existe
um algoritmo polinomial, o problema da mochila. A gente vai ver o que é um problema difícil, quão diferentes são os nossos problemas, e também como é que a gente pode separar esses problemas em classes. Bem, pessoal, nesse tópico de programação dinâmica é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo tópico.